Olá, uma boa tarde de sábado a você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. Está no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas e hoje o assunto é meio ambiente. E para falar sobre o tema, ninguém mais gabaritado que o presidente da Fundação do Meio Ambiente aqui de Criciúma, presidente da FANCRI, meu amigo Gelson Fernandes, ex-vice-prefeito de Criciúma, já foi secretário de Saúde, tem uma bagagem na política bastante extensa e agora assumindo essa função de presidente da Fundação do Meio Ambiente. E eu já começo, Gelson, dizendo que tu se livrou de um abacaxi, rapaz, quando esses dois shoppings entraram num acordo que era uma tal de sai licença daqui, sai licença de lá, eu acho que perdesse uns bons anos de vida ali. Boa tarde, meu amigo. Exatamente, Bebê. É um prazer estar aqui contigo. Imagina. Né? Pela primeira vez, mas já venho acompanhando esse teu programa, a audiência, né? Da TV que estás aqui, local, aqui com grande público, e pela nossa amizade e relacionamento também. Você acompanhou parte dessa minha história, né? Na vida pública. Tenho a dizer que esse episódio dos shoppings realmente foi um episódio que nos tirou algum tempo, né? E foram... É que houveram denúncias mútuas, né? Comerciais, mas para atrasar o processo com relação a outra parte. Vamos recapitular para o pessoal que não sabe. Eram dois grandes empreendimentos previstos para a cidade. Exatamente. Um do grupo Angeloni. Exatamente. E o outro do grupo Almeida Júnior. E aí ficava, tem licença de um, caça licença do outro. Exato. Muitas denúncias, coisas evasivas também, denúncias administrativas, em outras instâncias do Ministério Público, Justiça Estadual, Federal, IBAMA, Fátima, vários órgãos foram movimentados, mas graças a Deus, Bebel, tudo que os técnicos da FANCRI decidiram foi a decisão final. Tanto na Justiça a decisão foi a favor dos técnicos, decisão técnica, quanto no nível superior, todas as decisões corroboraram a decisão dos técnicos da FANCRI, portanto, ficou valendo a decisão final do ano passado, quando a FANCRI liberou os dois empreendimentos. Os dois estavam analisando da mesma forma. O Grupo Angeloni passou quase 8 meses respondendo a todos os questionamentos, adequando o seu projeto, assinando um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, cumprindo um PRAD, um projeto de recuperação, que ali existiam nascentes, mas ficaram fora do terreno que ia ser construído shopping. E da mesma forma o Shopping Nações, que teve denúncias, que teve a licença suspensa por recomendação do Ministério Público. Analisamos todos os laudos, parte técnica foi feita e ao final foi aprovado também. Aí para culminar a história... Aí a guerra seguiu. Foi travada a guerra. Aí os empresários chegaram a um acordo. Chegaram a um acordo porque a viabilidade não caberia dois grandes empreendimentos na cidade. Existia um projeto também para outra cidade, parece que é Caxias do Sul. E aí um ficou com esse território, o outro com o outro. Não sei como é que ficou o Angeloni nesse episódio. O Angeloni acho que vai para Caxias. Então, e vai sair o Nações Shoppings aqui. É como se diz, briga de cachorro grande. Rapaz. E se acertaram. Graças a Deus, para o bem da cidade, do desenvolvimento, porque são mais de 200 milhões de reais, mais de 2 mil empregos diretos. É verdade. Então, um grande empreendimento que vai alavancar, né, o desenvolvimento da cidade. Agora, Gelson, eu aproveito essa situação dos shoppings, você como presidente da FANCRI, e como eu já citei aqui, o seu currículo é bastante extenso na vida pública. Vamos construir a BR-101. Daqui a pouco acharam lá uma ossada, alguns pratos quebrados, para tudo. Vai o pessoal do meio ambiente, que já ficou conhecido até num termo chulo como eco-chato. E no meio disso tudo fica o pessoal do meio ambiente, que precisa checar essas denúncias, enfim. O que funciona? Por que para tanta obra em virtude disso, Gelson? Aconteceu com a BR-101, né? Está acontecendo com o anel viário, com a via expressa. Denúncias evasivas que os órgãos são obrigados a parar e fazer a sua apuração dos fatos. Só que a coisa demora muito, a burocracia é muito grande, né? Tudo demora muito na vida pública, não é a mesma coisa que na vida privada, que você contrata um engenheiro, faz um laudo, em 30 dias está pronto. Tudo depende de licitação ou de pessoas responsáveis, de vistorias. Então, são várias instâncias e aí a coisa vai ficando e prejudica, né? Prejudica porque, na verdade, há interesse por trás. E quando os interesses individuais ou alheios são em detrimento do público, prejudica porque você usa o meio ambiente para prejudicar, usa a justiça como forma de atrasar o processo. Então, são vários caminhos aí que o pessoal... A mesma coisa na justiça, você sabe que hoje na justiça, se você quiser um advogado atrasar um processo, usar de artifícios para atrasar, os chamados furos na lei. Ele leva muito tempo, ele atrasa o processo. Agora, Gelson, Criciúma
ficou conhecida, principalmente na década de 80, como uma das cidades, uma das regiões mais poluídas do país. E nós, de fato, né, em virtude da mineração, nós pagamos um preço muito alto com a devastação do meio ambiente, com a degradação do meio ambiente. Como é que está a situação de Criciúma hoje? Tudo podia, né, naquela época, o lucro pelo lucro, e está aí o passivo que foi deixado. Mas hoje, graças à atuação de vários órgãos também, o Ministério Público Federal ganhou uma ação agora, em última instância, né, das próprias mineradoras que eu tenho acompanhado, vários termos de ajuste de conduta que estão recuperando a área, e não é mais igual antigamente. Hoje, para te fazer qualquer empreendimento, existe uma série de fatores que você tem que cumprir. Tanto se tiver uma árvore nesse terreno, quanto se tiver o resíduo da construção civil, você tem que dar o destino final. Se é um terreno com degradação, tem que cumprir todo um rito. Então, você tem que cumprir toda uma legislação hoje que, graças a Deus, né, as pessoas se acordaram que, principalmente as gerações, que são as crianças, os jovens, que é a geração futura, que paga o preço desse desmando, né, que houve no passado. Agora, com relação às mineradoras, você tocou nas mineradoras, há um bom relacionamento da FANCRI com elas? Há um bom, mas só que a mineradora já cai mais para a Fátima, porque a área minerada, e quando existe canalização também, são dois processos que caem na Fátima, que é a Fundação Estadual. Mas a gente tem relações com eles e cumpre também a fiscalizar muitos projetos de recuperação. Cabe para a FANCRI fiscalizar. Então, quanto a isso, está tudo certo. Agora, Gelson, a gente está numa época de campanha política. Você é presidente da FANCRI. E há uma poluição visual na cidade tremenda. É placa para tudo quanto é tipo de lado. E eu faço a pergunta para você, e eu sei que você é muito sincero, porque você também já viveu a vida pública, você já fez campanha, você também já teve santinho, já teve placa na rua. Mas você não acha que há um certo exagero, não? Poluição visual desmedida, né? Uma desproposital, às vezes até que acaba incorrendo contra a própria os eleitores, né? Contra a candidatura do sujeito. Candidatura, prejudicando. Então, só que o nosso setor não está fiscalizando essa parte. Quem está agora na prefeitura é a parte de patrimônio e o DPFT. Tanto outdoors, terrenos, fiscalizar os terrenos, placas, com o DPFT. Mas tem que verificar a legislação eleitoral, que permite esse tipo de propaganda em vias públicas, em praças, que talvez teria que ter uma norma de uma quantidade mínima, né? Talvez uma placa, né? Porque só os candidatos da região sul, que já atinge quase 60 candidatos federais e estaduais. Federais e estaduais, se todos resolverem colocar no mesmo espaço, fica uma coisa absurda, né? Agora, Criciúma tem uma coisa interessante. Na época de campanha, é placa de candidato para tudo que é lado. E quando na época de campanha, e eu sei que você esquentou a cabeça com relação a isso, eu sei que você... Não é porque nós somos amigos, você é um exemplo, porque você tem um empreendimento e nunca vi, pelo menos, algo que remetia ao seu empreendimento comercial, que são os chamados lambi-lambi. A turma vai fazer uma festa, um evento e, lá na fachada do prédio, num poste, em via pública. Como é que resolve esse problema, gente? Há alguns anos atrás, eu já tive essa preocupação, que estava até incorrendo uma propaganda contrária, maléfica para o empreendimento, né? Tanto carro de som fora de horário, né? Às vezes o som muito alto, faixas em locais inadequados, postes, poluição visual. Mas a própria FANCRI, antes de eu assumir a função, já tinha feito uma campanha e colocado locais adequados para esse tipo de propaganda. A medida, o local, e não como acontecia em placa. Eu já vi até em placa de trânsito. Em placa de trânsito, de sinalização, pendurada em árvore, né? Então, melhorou bastante. Mas tem muita gente ainda que faz esse tipo de propaganda e eu acho que é uma propaganda que até prejudica. E como é que faz para conscientizar as pessoas? Porque tem a situação do trânsito. O cidadão só respeita o limite de velocidade quando ele vê o radar. Por que ele respeita? Ele sabe que ali, se ele passar acima, vai mexer no bolso dele, ele vai ser multado. Será que para conscientizar o cidadão é só se mexer no bolso mesmo, só se aplicar uma multa, Gelson? Parece-me que só às vezes fica na conscientização e a coisa não anda. É uma vez a situação dos resíduos. Eu comparo a propaganda, mas eu remeto para a situação dos resíduos, que é a situação que hoje mais incomoda. Você vê Avante Rovares, uma rua que é entrada de cidade, de 2 em 2 dias a prefeitura limpa aquela via pública e as pessoas jogam lixo
ali de novo. O próprio cidadão. O próprio cidadão. Acaba sujando de 2 dias, a prefeitura não dá conta. Então, estamos fazendo medidas realmente mais rigorosas. Se pegar em flagrante, a Polícia Militar está atuando em parceria para... E aí estamos estudando também uma lei que proíbe qualquer transporte também de teleentulho, construtoras, fora do horário comercial, que isso acontece na calada da noite. Acontece. Ou finais de semana, onde não existe muita fiscalização. Então, a gente está pensando nisso aí agora. Essa semana entregamos uma licença de instalação de uma usina de resíduos de construção civil, onde todas as pessoas vão ter um local na cidade para levar esse material, que antes reclamavam que era muito longe. Já aproveitei a deixa para fazer o comentário. Imagina. É um assunto muito importante. E eu ia abordar a Santec, que é muito longe, o pessoal alegava, e o custo muito alto. Agora vai ter um local aqui perto, e o próprio DPFT, quando você vai construir, demolir, pegar uma licença, já vai ter que constar o destino desse material. E vai pagar a taxa para isso? E depois você tem que comprovar. Não, aí eu acho que a taxa é menor do que na Santec, é mais perto também. Vai haver uma discussão com o Sinduscom, porque eles vão atender tanto o setor privado quanto o setor público. Né? E aquele material da usina, que vai reutilizar, vai transformar em areia, em brita, pedrisco, tudo isso que vai poder ser reutilizado na nossa cidade. Tá, essa, digamos, usina que será instalada em Criciúma, ela trabalhará em função dos resíduos produzidos pela construção civil, é isso? A maioria dos resíduos, talvez 70%, são da construção civil, que vai se beneficiar e muito. E estava sofrendo muito com isso. Há muito tempo que tem essa demanda, essa lacuna aí. Mas não só eles, os teleentulhos são costumeiramente pegos em flagrantes, depósitos ilegais, terrenos baldios, até em rios colocam os resíduos e são pegos e são multados, né? E tinha essa desculpa que era caro, que na Santec não valia, que aquela pessoa carente do bairro não pagava o valor ajustado para colocar na Santec. Então agora, com esse caminhamento, né, nós vamos fazer toda uma discussão, uma diretriz para que agora se cumpra de fato e não tenha mais desculpa. A Santec, ela fica localizada onde? Na BR-101? Na BR-101, na Içara, né? Vila Nova. E você já tem um local para essa usina? Agora é aqui na Rua Otávio da Soler, onde vem do Mampituba, ali em Linha Batista. Linha Batista. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, porque é um assunto realmente que estava na pauta e eu quero que você explique melhor, porque chamou a atenção da mídia essa semana justamente essa usina, porque Criciúma é um polo da construção civil, né? E nós realmente enfrentamos bastante problemas com os resíduos. Mas a gente vai falar isso, Gelson, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, porque você acompanha o Sala de Entrevistas e o meu convidado é o presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, a FANCRI, Gelson Fernandes. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas aqui na TV Primavera. Meu convidado é o presidente da FANCRI, Fundação do Meio Ambiente, Gelson Fernandes. Gelson, nós falávamos desta usina dos resíduos produzidos pela construção civil aqui da cidade de Criciúma. Ela vai ser na linha Batista. Então vamos lá. Agora, certo, como é que vai funcionar e como surgiu essa ideia? Justamente porque Criciúma é um polo e sofria bastante com os resíduos jogados a esmo e produzidos pela construção civil? Sofria e, inclusive, foi assinado um TAC com o Ministério Público, onde a construção civil, através do Sinduscom, também foi signatária, junto com o Poder Público, teleentulhos, de se responsabilizar por uma área ideal e cumprir, né? Tanto que sofreram multas pesadas também, até que agora nós conseguimos aprovar um terreno liberado, que foi viabilizado. A viabilidade foi aprovada no DPFT, o meio ambiente também. Lá na linha Batista? Lá na linha Batista. E mais ou menos 2 hectares, onde vai ser instalado equipamentos modernos, né, que foram preparados para esse tipo. Vai ter um triturador, todo um maquinário preparado para reutilizar esse material. E aí voltar a usar na forma de brita, de base, de areião, de pedrisco, para a própria construção civil. Entendi. Então, as duas partes vão se beneficiar. E qual é a contrapartida da prefeitura e se existe alguma parceria com uma empresa privada? Como é que funciona? O município ele vai atender o setor privado, que vai discutir a questão de preços e tal. Vai ser uma área de transbordo e triagem. E a prefeitura quer fazer um convênio com a empresa
para que remeta todo esse resíduo de construção civil que nós vamos recolher dos bairros, de construções, até da construção da própria prefeitura. Tinha dificuldade, a própria prefeitura já foi pega também cometendo deslize, né, as intendências. Então vai ajudar a prefeitura a levar esse material. Nós vamos comprar, vamos recomprar, eles não vão nos cobrar esse despejo, esse material, e nós vamos comprar esse material para usar nas próprias ruas da E esses equipamentos serão instalados por quem, Gelson? Pela 3R. É uma empresa. É uma empresa, 3 sócios, uns jovens, né, que foram a São Paulo, estudaram bem esse assunto da usina de resíduos e trouxeram o que tem de mais moderno. Investiram, né, pensando no futuro, né, claro, que vão também ter o lucro com isso. E já há previsão de funcionamento dessa usina? Já começaram a instalar, a fazer a terraplanagem, vão começar a instalar o maquinário, em 30 dias eles querem deixar a usina pronta. Puxa, então é para já. Eu vou ter o prazer de convidar você para conhecer a usina funcionando. Imagina, até porque... A cidade espera muito por isso. Até porque aquilo que nós falávamos é uma verdade, né? Às vezes o cidadão, até o cidadão comum, está fazendo uma obra na casa dele e vai descartando material em qualquer lugar. Exatamente. Isso vai tudo para o meio ambiente, às vezes vai para uma beira de rio, vai para o rio, como estava acontecendo. Agora vai ter um local... Específico. Resíduo da construção civil não é mais problema. Agora tem a usina do lixo comum, que a gente também está atraindo investidores para colocar. Que aí vai reciclar tudo. E a parceria vai funcionar nos mesmos moldes da... Exatamente. Tá bom. Gelson, Dia da Árvore está chegando e parece que a FANCRI está bolando um evento alusivo a essa data. O que seria esse evento? Exatamente. Nós sentamos vários órgãos e estudamos uma ação solidária. Aproveitamos o Dia da Árvore, que é dia 21. Então, neste sábado próximo, dia 20, na parte da manhã... Hoje? Isso. Aconteceu hoje, dia 20 hoje. Mas vai acontecer. Isso, aí nós vamos levar isso para frente, porque a ideia é nós divulgar o nosso ponto lá na Jorge Lacerda, número 900, depois da SATIC, que é o nosso ecoponto, que é o ponto de recolhimento do lixo eletrônico, de móveis inservíveis, de pneus, retirando esse material do meio ambiente para dar o destino correto. Entendi. E aí se unimos com a Secretaria de Saúde, com a Unesc, que tem o projeto da farmácia solidária, que na minha época também nós implantamos esse projeto. Na sua época como secretário de Saúde. Que muita gente ainda não conhece também, tanto o ecoponto quanto a farmácia solidária. E vamos retirar esses medicamentos que estão vencidos ou que não são utilizados para poder outra pessoa utilizar. Então nós vamos doar uma muda de árvore, tanto ali na nossa tenda, ali no Poço Barpe, no Pinheirinho, atendendo a região da Grande Pinheirinho, como também no Jardim Angélica, retirando esse material para dar o destino correto. Mas conscientizando também que a partir de agora todo cidadão pode levar um móvel velho, um rádio velho, uma pilha usada, tudo que você quiser descartar. Bateria de celular. Bateria, que é muito importante. Nós damos destinos corretos e é de graça. É só levar lá, apenas pronto. a conscientização. Falando em conscientização, Bebel, é o que mais a gente... É o desafio, é fazer a conscientização. Porque você sabe que hoje em dia as pessoas não têm a cultura, né, de separar o lixo, tipo a coleta seletiva, que é a nossa maior bandeira. As pessoas não separam o lixo, não sabem o benefício que isso traz. E nós temos duas cooperativas na cidade, a CT Maria Crica, que além de ser um projeto de geração de renda e emprego, ajuda o meio ambiente, né? Então, nós estamos uma equipe, vários estagiários que fazem a abordagem, panfleteando nas casas, explicando o trabalho da coleta seletiva, explicando a rota dos caminhões, para nós avançar, que hoje a gente já cobre 50% da coleta seletiva em Criciúma. Tá. Agora, essa destinação quando você fala em lixo, como é que é? Não servível, descartável, como é que é? Móveis inservíveis. Móveis inservíveis. O que seria esse lixo inservível? Aquele móvel que tu não usa mais, aquele móvel que está parado, que está jogado e que, na verdade, você pode dar o destino correto e não precisa... Desde o sofá, desde... Tudo. Porque, às vezes, quando a gente fala isso, que absurdo, um sofá. Eu já vi casos, eu já fiz reportagem disso. Rio Criciúma, um sofá lá dentro do Rio Criciúma. Por isso mesmo a gente quer tirar esses utensílios de um modo inadequado de as pessoas jogar no meio ambiente. Então a gente tira, não está sendo mais usado, e dá o destino correto. Pneu também é uma boa, Pneu, né? também. Já foram retirados toneladas e toneladas de pneu. É só levar lá no ecoponto que funciona ecoponto, que a gente tem um convênio com a empresa que leva o pneu. O cidadão não vai precisar pagar nenhuma taxa lá. Nenhuma taxa. Vim trazer o meu lixo. Tem uma quantidade mínima, que a gente atende os médios pequenos. Porque a ideia é que as empresas grandes, elas têm que ter um contrato direto. Claro. Então é até 40 pneus. 40 pneus? Por semana. Por semana.
Entendi. E aí tem uma situação que muito preocupa e cada vez mais vai acontecendo, que é o tal da bateria do celular. Que o cidadão vai trocando o celular e vai ficando aquele celular velho em casa. Aquilo ali é um perigo para o meio ambiente. Que é o lixo eletrônico, que faz muito mal para o meio ambiente. É verdade. Bom, Gelson, e com relação à plantação de mudas de árvores na nossa cidade? As pessoas que estão participando dessa ação, elas recebem em troca uma muda de árvore ou a FANCRI se encarrega do plantio? A gente entrega uma muda, mas apenas para conscientizar da importância de cada um fazer a sua parte. Arborizar a sua casa, a sua empresa, né? Então, tem vários tipos de muda, né? A nativa, a exótica, tem a frutífera. Você vai escolher, dependendo se você mora numa casa, num sítio, se tem um jardim. E lá no nosso horto, lá municipal, no Jardim União, nós até 10, 15, 20 mudas você pode pegar gratuitamente, sem precisar fazer nenhum requerimento. Acima disso, se você tem um projeto de arborizar de um jardim, num colégio, numa associação de moradores, você faz a solicitação na FANCRI, que a gente tem interesse também de aprovar, o nosso biólogo vai lá, dá toda a orientação para que você possa deixar a cidade mais florida. Então é só chegar lá, até 10, o cidadão consegue retirar na hora? Na hora. É mesmo, hein? Ele deixa o seu CPF. Tem uma pitanguinha, tem tudo? Tudo, pitanga, amora, tem tudo lá. É mesmo, cara? É verdade. Agora, por que essas situações... Nós temos um projeto a partir de outubro também, Criciúma Cidade Mais Florida, de levar, além dos espaços públicos, para toda a cidade. Nós temos esse projeto. Não conseguimos ainda, equipe pequena, a demanda é muito grande, mas nós estamos chegando lá. Ô, Gelson, por que ações maravilhosas como... Pô, o cidadão pode chegar lá no horto, pegar até 10 mudas de árvore, não é tão divulgado. Por que não ganha notícia isso, Gelson? Exatamente, parece que é mais difícil você dizer tanta coisa positiva que a gente tem feito, esse projeto maravilhoso. Lá tem uma estufa, onde saem plantas maravilhosas, tem várias espécies lá. Nós temos uma fábrica de sabão lá no horto. Fábrica de sabão? Nós retiramos o óleo de cozinha dos colégios e passamos e fabricamos com isso sabão. E esse sabão é aproveitado E reutilizamos nas próprias escolas. Puxa, é uma economia para os cofres públicos. O setor da merenda escolar distribui nas escolas. Então a gente devolve isso em forma de sabão. Então as pessoas não conhecem isso. Temos um projeto Papa Pilha, que fica nas escolas também para retirar essas pilhas jogadas no meio ambiente. Então são várias coisas. Nós temos a questão com as empresas. Até essa semana fizemos um ato com 5 grandes empresas da adoção de praças. Como a prefeitura não consegue, às vezes, cuidar de tudo, são mais de 100 praças na cidade, cada empresa que queira se responsabilizar socialmente com a cidade, com esse bem público, ele adota uma praça e ali você tem os critérios, você vai podar, você vai fazer o ajardinamento, vai plantar grama, flores, né? Vai deixar a manutenção em dia, meio fio, vai pintar. Vai ser responsável por aquela praça. E nós vamos fiscalizar, para ficar bonita. Mas o que ele ganha em conta? Pode botar uma plaquinha? A plaquinha é um molde padrão com o nome dele. Mas é padrãozinho? Padrão. Entendi. Não dá para botar ali promoção na sua loja. Botar um outdoor ali. Que aí vai ficar. Tem gente que fez isso já. Não é mesmo? Aí a gente proíbe. Legal. Não, mas o trabalho realmente é fantástico. Mas eu queria falar agora de um assunto, porque eu sei que você lutou bastante por projetos isso. que você também não conhecia, né? Eu não conheço. Confesso. Vocês, o canal de televisão é muito importante. Legal. Agora, um projeto que você lutou bastante é para a nova sede da FANCRI, que é no morro muito conhecido, Morro do Céu, né? E que ficou um negócio simplesmente fantástico, ou seja, a FANCRI de fato em meio à natureza. Além de nós economizar para os cofres públicos, que era quase R$7 mil o aluguel da antiga casa, nós viemos para um espaço que tinha um centro de educação ambiental, conseguimos uma medida compensatória, não saiu dos cofres dos municípios, ampliamos aquela casa, melhoramos, demos toda a modernidade, conforto, tanto para o funcionário quanto para os visitantes. Os visitantes, né? Os cidadãos de Criciúma, que vão visitar lá e conhecer uma área central que nós temos que preservar. E agora vamos estar ali pertinho, preservando aquela área que vinha sofrendo de degradação. Tá brincando? Corte de mata, de animais, caça ilegal. Tanto que nós vamos cercar agora aquele espaço. Conseguimos também a verba com o Ministério Público, vamos cercar aquele espaço e aí vamos ficar ali numa área central que a gente chama de área pulmão verde, né? Do município. Né? É raro, numa área central, coração da cidade, ter uma área. É verdade. Agora, Gelson, você falava ali da questão da degradação. Quando nós teremos uma polícia especializada trabalhando com mais ênfase aqui na nossa região? Polícia ambiental?
Temos essa dificuldade. Temos um fiscal na rua à noite, às vezes, para fiscalizar Cidade 100 toda. mil pessoas. É demais. A reclamação, são muitas denúncias. Você nem imagina a variedade de denúncias que existem, que a gente cuida, né? Desde maus tratos de animais, desde barulho, o vizinho incomodando o vizinho, uma empresa que, né? Então vai lá com o aparelhinho, vê os decibéis. Então nós estamos fazendo um convênio, fizemos uma reunião semana passada com a STC, que no estatuto da STC, da criação da guarda, eu já falo da guarda municipal. Guarda municipal. Tem como prerrogativa também, no seu estatuto, a fiscalização ambiental. Então nós queremos fazer uma parceria com o município, um convênio, para que eles saiam finais de semana, à noite, com nossos fiscais, dando segurança e aumentando a fiscalização. E eu creio, está no jurídico, a Procuradoria está analisando esse convênio, logo teremos uma novidade aí. Tá bom. Gelson, meu amigo, o tempo é curto e eu agradeço a sua presença aqui na TV Primavera, que tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Verdade. Eu que agradeço, TV Primavera, grande audiência do teu programa, quero desejar sucesso, parabenizar. Obrigado. Onde você foi, sempre deixou uma marca positiva do seu trabalho, muito sério, que a gente conhece, e continue com esse teu programa aí, fazendo sucesso. E a gente, no que precisar, está à disposição. Lá na Fancri, o telefone é 3445-8811 ou pelo fone 156, que é da ouvidoria, qualquer denúncia, qualquer sugestão. Estamos lá. Agradeço a oportunidade e conte conosco sempre. Valeu. Gelson Fernandes, presidente da Fancri, foi o meu convidado de hoje. Sala de entrevistas retorna no próximo sábado, se Deus assim permitir. Boa tarde, bom final de semana. Tchau.